EQM, o que acontece depois da morte. Os relatos mais incríveis de quem voltou do além. Você já ouviu falar em EQM? Experiência de quase morte. Talvez você já tenha lido algo, tá? Talvez você já tenha assistido um documentário que seja. Ou talvez conheça alguém que já passou por isso. Mas, por mais que existam, nada se compara à profundidade de que essas experiências realmente representam, tá? Porque EQM não é só um fenômeno neurológico. Ela é um portal, uma linear entre mundos, uma ruptura nas fronteiras da consciência. Pessoas que estiveram clinicamente mortas por minutos, às vezes até mais, relatam com uma incrível clareza vivências que desafiam tudo que a ciência tradicional acredita. Elas contam que saíram do corpo, flutuaram acima da própria cama ou maca, ouviram conversas, viram luzes, atravessaram túneis, sentiram uma paz indescritível, reencontraram entes falecidos e acessaram dimensões onde tempo e espaço não existem da mesma forma que aqui. E não são apenas pessoas religiosas ou espiritualizadas, tá? Ateus, céticos, médicos, soldados, crianças. EQM não escolhe perfil. Quando acontece, a experiência é tão profunda que quase todos que retornam à vida dizem: eu nunca mais fui a mesma pessoa. As descrições se repetem com uma frequência assustadora. A saída do corpo, a visão panorâmica de toda a vida, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. A presença de uma entidade ou consciência superior que emana amor incondicional. O entendimento instantâneo de todas as dores, todas as alegrias, todas as escolhas e, em muitos casos, a decisão: voltar ou não voltar. Como se o livre-arbítrio persistisse, mesmo do outro lado. A ciência tenta explicar. Alguns atribuem a falta de oxigênio no cérebro. Outros dizem que é o cérebro liberando DMT no momento da morte. Mas nenhuma dessas explicações dá conta do fenômeno em sua totalidade. Como explicar, por exemplo, casos onde a pessoa viu coisas que estavam acontecendo em outro cômodo e que depois foram confirmadas por testemunhas? Como explicar o aumento da percepção, da lucidez, da presença, justamente quando a atividade cerebral está praticamente nula? Dr. Raymond Wood, autor de Vidas Depois da Vida, foi um dos primeiros a sistematizar os relatos de EQM, tá? Ele observou padrões, criou escalas e percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Desde então, centenas de estudos surgiram. Instituições sérias, como a Universidade de Virgínia e o Hospital Geral da Inglaterra, documentaram centenas de casos. E quanto mais se estuda, mais o mistério se aprofunda. Muitos retornam com habilidades que antes não tinham. Percepção aumentada, sensibilidade mediúnica, talentos artísticos. Outros relatam uma profunda aversão à violência, ao materialismo e à mentira. Sentem-se como estranhos no mundo, como se tivessem tocado uma realidade mais elevada e agora carregassem a missão de compartilhar isso com os outros. Alguns se tornam curadores, terapeutas, escritores. Outros simplesmente mudam radicalmente a vida. Mas o denominador comum é sempre o mesmo: a certeza absoluta de que a consciência continua após a morte. E aqui entramos em um território delicado, tá? Porque se a EQM comprova que existe vida após a morte, ou pelo menos consciência além do corpo, então toda a estrutura de crenças da nossa sociedade colapsa. O medo da morte é o pilar de muitos sistemas de controle. Se esse medo desaparece, desaparece junto a submissão, o apego ao consumo, a busca desenfreada por segurança. A EQM é perigosa para quem controla, porque liberta. Porque dá sentido à existência. Porque revela que o que importa não é o status, o dinheiro, o poder, mas o quanto você ama, o quanto você serve, o quanto você cresce. Há também o fenômeno das experiências negativas. Sim, nem todas as EQM são luz e paz, tá? Algumas pessoas relatam abismos, vazio, entidades sombrias, julgamento doloroso. Mas até essas experiências são descritas como ensinamentos, como processo de purificação, não como punições. A dor, dizem, não vem de um castigo, mas da percepção clara do que causamos aos outros. E essa percepção, por si só, já transforma. Nos últimos anos, plataformas como YouTube, TikTok, se encheram de relatos de EQM. Pessoas comuns, contando o que viveram entre a vida e a morte. E, por mais diferente que sejam os detalhes, algo sempre se repete. O amor incondicional. A luz acolhedora. A sensação de casa. De que aquele lugar ou estado é muito mais real do que esse aqui. Curiosamente, as descrições das EQM se parecem com ensinamentos das tradições espirituais mais antigas do mundo. O bardo, conhecido como Livro Tibetano dos Mortos, descreve, com detalhe, as etapas da consciência após a morte. Os egípcios antigos falavam do quê? Do julgamento do coração. Os Vedas indianos falam de quê? De planos sutis. Os xamãs da Amazônia narram em seus rituais, com ayahuasca, vivências idênticas às de muitas EQMs.
questão é, por que essas experiências se repetem com tanta precisão, mesmo entre pessoas que nunca tiveram contato com essas culturas? E se o que chamamos de vida após a morte for, na verdade, apenas o próximo capítulo de uma longa jornada? E se a morte não for um fim, mas uma transição, um retorno a um estado mais natural da consciência? Já pensaram nisso? Existem relatos de crianças que, após uma EQM, falam línguas que nunca aprenderam, desenham lugares que nunca visitaram, descrevem seres que os pais só veem anos depois em livros espirituais. Alguns voltam com uma sabedoria que não condiz com a idade. Outros dizem simplesmente, eu vi Deus. Mas talvez o mais transformador das EQMs não seja o que acontece durante, mas o que acontece depois. O impacto na vida. A forma como essas pessoas voltam. Com mais compaixão, mais clareza, mais coragem, sem medo da morte. E com um senso de propósito que desafia todas as explicações racionais. EQM é mais do que uma sigla, tá? É um convite para refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Para questionar o que é real. Para abrir os olhos e o coração. Para possibilidades que vão muito além do que a matéria pode explicar. E talvez, só talvez, compreender a morte seja o verdadeiro começo da vida. Até a próxima.